Estamos na Red Zone, seus fanáticos por futebol americano. Depois de algum tempo afastado, depois que meu trabalho voltou à normalidade, deixei o canal com 3 vídeos e abandonado por um tempo e resolvi retomá-lo agora. E finalmente voltei para dar prosseguimento àquilo que tinha sido começado lá para setembro, outubro de 2021. E hoje eu vou retomar a história da NFL, que foi retratada nos 2 primeiros vídeos, falando a respeito de como surgiu, como se deu a formação da NFL, depois a junção da NFL com a EFL, formando a atual NFL. E hoje nós vamos dar início à história das franquias, mais precisamente por conferência. E dentro dessas conferências, que são 2, a NFC e a AFC, National Football Conference, e American Football Conference, nós vamos ter cada uma delas com 4 divisões: leste, oeste, norte e sul. E nós vamos começar hoje pela NFC. NFC Leste ou NFC East. Cada conferência é composta por 4 divisões: a leste, oeste, norte e sul. Hoje nós vamos dar início falando sobre a NFC Leste ou a NFC East. A NFC East é composta por 4 times, 4 franquias: Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles e Washington Commanders, antigo Washington Redskins. E aí nós vamos ver mais pra frente por que mudou de Redskins para Commanders. Bem, vamos começar com Dallas? O Dallas Cowboys foi fundado lá na cidade de Dallas em 1960 por Clint Murchison Jr., um empresário do petróleo, e ele foi o primeiro a levar uma franquia ou levar uma equipe da liga para Dallas. Até então, por muito tempo, o único time do Texas na NFL. Como a ampla maioria das franquias iniciantes, a primeira temporada foi um fiasco de Dallas. Foram 11 derrotas e um empate. Dificilmente uma franquia vai ter sua primeira temporada assim arrebentando, com mais vitórias que derrotas. É sempre mais difícil, é sempre mais desafiador para essas novas franquias quando começam a ter mais vitórias. Às vezes levam anos, em algumas situações vários anos, para se começar a ter mais vitórias que derrotas. Aos poucos ele vai se ajeitando na década de 60, não vai ser uma década fácil para eles, só que eles vão chegar a atingir seu período de sucesso quando nos anos 70 vence seus 2 primeiros Super Bowls. Eles começam a melhorar, eles começam a desenvolver um bom futebol, mas só nos anos 70 que eles vão chegar ao ápice, ganhando os primeiros 2 Super Bowls, em 71 e em 77. Curiosidade: por causa do assassinato do presidente John Kennedy, lá nos idos 1963, lá em Dallas, a cidade, assim como a franquia, meio que ficou amaldiçoada. Para tentar tirar esse peso das costas de Dallas, os 2 primeiros Super Bowls vão ser essenciais para a cidade. Porque a galera começa a ficar feliz com o futebol americano, com o sucesso do futebol americano, e deixam para trás aquela sina de ser a cidade responsável pelo assassinato do então muito querido presidente norte-americano naquele período. Após mais um período de seca, 77 o último título, mas vão passar basicamente os anos 80 inteiros sem vencer nada, e só lá nos idos anos 90 é que virão os outros Super Bowls, para completar os 5 que a franquia de Dallas tem. Esses 3 títulos do Super Bowl vão se dar em 92, 93 e 95, liderados pelo quarterback Troy Aikman, que hoje é comentarista da NFL lá na Fox, e pelo wide receiver Michael Irvin e o running back Emmitt Smith. Esses 3 são super, mas super assim, ídolos de Dallas Cowboys. Não tem como falar da história de Dallas Cowboys sem citar esses 3 como suas figuras principais, ou algumas de suas figuras principais. Tem uma observação: em 1989
os Cowboys foram adquiridos, foram comprados pelo então empresário Jerry Jones e permanece até hoje como dono dos Cowboys. Esse então é o Dallas Cowboys, tem sua sede em Arlington, Texas. O estádio é o AT&T Stadium, cabe 80 mil pessoas aproximadamente, e foram 5 vezes campeões do Super Bowl: 71, 77, 92, 93 e 95. Esse foi o Dallas Cowboys. O próximo time é o New York Giants, ou os Gigantes de Nova York. Lembrando que Nova York tem 2 franquias de futebol americano: o Giants, que é da NFC, e os Jets, que são da AFC. O New York Giants é um dos times mais tradicionais do futebol americano. Foi fundado por Tim Mara em 1925, olha, tempo já, hein? Se tornando uma grande potência do esporte em pouco tempo de vida, ostentando o maior número de participações em decisões como um todo, desde pré-Super Bowl até mesmo essa temporada de Super Bowl que vem desde 1966. O time vai protagonizar momentos históricos, como a disputa do título da NFL em 1958 contra o Baltimore Colts. Esse título foi conhecido até hoje, ele é conhecido até hoje como o maior jogo de todos os tempos. Mas foi um jogo gigantesco, foi um jogo maravilhoso. É justamente esse jogo que vai marcar o ponto de virada para o futebol americano nos Estados Unidos. Até então, a ampla preferência da mídia, dos fãs de esportes dos Estados Unidos, era o beisebol. Só que com esse jogo transmitido em televisão, vai começar a mudar o ponto de preferência desses torcedores, que passam aos poucos a trocar a preferência do beisebol pela preferência do futebol. E assim, 13 anos depois desse jogo, a NFL vai conseguir passar a MLB, que é de beisebol, em preferência da população, e por causa disso vai conseguir formar grandes contratos televisivos. É a partir desse jogo que a NFL começa a ficar cada vez maior e cada vez maior. E isso é importância para a população dos Estados Unidos, os fãs de futebol, os fãs de esporte de uma forma geral nos Estados Unidos, e também para a NFL enquanto instituição, porque é nesse momento que eles começam a formar seus primeiros grandes contratos televisivos para se tornar o que são hoje. Curiosamente, esse sucesso todo dos Giants parece que abandonaram eles por um tempo, e na década de 60 e 70 eles vão ficar cerca de 14 anos sem ir aos playoffs, às finais do futebol americano. Esse período vai ser assim, seca total mesmo. Mas nos anos 80 isso mudaria de patamar com a chegada do técnico Bill Parcells. Junto com ele, nós vamos ter o quarterback Phil Simms e o linebacker Lawrence Taylor, que vão recolocar os Giants no caminho das vitórias novamente e vão levá-los à conquista de mais 2 Super Bowls, o Super Bowl de 86 e o de 90. Levaria mais 17 anos para que os Giants voltassem a disputar um Super Bowl e conquistar esse Super Bowl. É o que vai acontecer em 2007 e depois em 2011, ambas contra o forte time do New England Patriots de Tom Brady, e o time nesse período liderado pelo head coach Tom Coughlin e pelo quarterback Eli Manning, irmão de Peyton Manning, que virá nas próximas histórias quando entrarmos na AFC. Desde então, a franquia vem enfrentando dificuldades em obter conquistas em playoffs, o que parece estar mudando um pouco com a nova comissão técnica liderada por Brian Daboll e pelo quarterback Daniel Jones, que nos 3 primeiros anos foi assim bem criticado, não foi bem. Tá certo que a comissão técnica não ajudou Daniel Jones a se desenvolver. Com o primeiro ano de Brian Daboll ano passado, 2022, ele jogou muito bem. Agora temos que esperar para ver se agora, a partir de 2023, com o contrato renovado, se isso vai se transformar em novas alegrias para o fã do New York Giants. Esse é o New York Giants, cujo estádio é o MetLife Stadium, dividido com o New York Jets na cidade de Nova York.
Vamos falar agora do Philadelphia Eagles, descendo um pouco mais no mapa do leste dos Estados Unidos. Lá em Filadélfia, a franquia foi fundada em 1933 e recebeu o nome de Águias, Eagles, por conta da majestosa ave utilizada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt para simbolizar o então New Deal, ou o novo pacto, o novo acordo para tentar resgatar os Estados Unidos da terrível crise financeira de 1929. A equipe ela foi fundada por Bert Bell. Nos primeiros anos, o time usou uniformes com as cores azul e amarela, bem diferente do que a gente vê hoje, já que 2 anos depois, em 1935, eles passaram a usar as cores verde com detalhes brancos que nós conhecemos até hoje. No período da Segunda Guerra Mundial, quando muitos jogadores se alistaram no exército americano, na marinha, na aeronáutica, para lutarem junto com os aliados contra os nazistas, muitos atletas simplesmente vão largar o futebol americano para ir para a guerra, o que vai dificultar a vida de muitos times lá nos Estados Unidos. Com poucos jogadores, fica difícil você manter uma equipe. O que vai acontecer? Por conta disso, algumas das franquias vão tomar uma atitude inusitada. Eles vão fazer uma espécie de fusão entre esses times, como os Eagles vai fazer junto com os Steelers, formando os Steagles, que vai durar apenas no ano de 1943, não vai ser uma fusão vitoriosa, não vão se dar tão bem, mas em 1944 eles deixam de existir como Steagles e voltam a existir como Steelers de um lado e Eagles do outro. Apenas no final dos anos 40 é que virão os 2 primeiros campeonatos conquistados na NFL. Esses 2 primeiros títulos vão levantar a moral da cidade, vão levantar a moral do time. Mas na era Super Bowl, os Eagles disputaram o título 4 vezes. Primeiro foram derrotados para os Raiders em 1980, 27-10 para os Raiders. Depois foram derrotados para os Patriots em 2004, 24-21. E depois, uma vingança contra os Patriots, vitória em 2018 por 41-33, com o quarterback Nick Foles, que era reserva. E depois, por fim, recentemente, agora em 2023, a derrota para os Chiefs por 38-35, novamente, um field goal de distância. Apesar de tudo isso, apesar da derrota no Super Bowl recente, o time vem se estruturando bem, o time vem se preparando para longas temporadas no azul, totalmente positivo, com idas ao playoffs constantes, pelo menos é essa imagem que a atual administração dos Eagles passam. Então, nós vamos ter aí o quarterback Jalen Hurts, que foi muito bem ano passado, os wide receivers A.J. Brown e Devonta Smith, que são muito, mas muito bons, e uma defesa que tem nomes como Jalen Carter, recém-draftado, Fletcher Cox, os linebackers Nakobe Dean, Haason Reddick, que detonou com o meu 49ers no final da conferência esse ano, e o cornerback Darius Slay, e isso só para citar alguns. O estádio dos Eagles é o Lincoln Financial Field e cabe 69 mil pessoas. Por fim, vamos finalizar a lista com o Washington Commanders. Washington Commanders, que vai surgir como Boston Braves em 1932, fundado por George Preston Marshall, jogando em Massachusetts e dividindo o campo com um clube de beisebol de mesmo nome. Só que em 1933 eles migram para o estádio do Boston Red Sox. Os fãs viram também a primeira mudança de nome, mudando para Boston Redskins, peles vermelhas. E 4 anos depois, o time se muda para a capital dos Estados Unidos, Washington, mudando seu nome de vez para o Washington Redskins, e vai ficar esse nome até 2019, se não me engano 2020, vamos chegar lá. Da segunda metade dos anos 30 até metade dos anos 40, o time vai disputar 6 vezes o título da NFL, vencendo em 37 e 42. Depois foram 25 anos de escassez e uma política racista do dono que só passou a aceitar jogadores negros a partir de 1962. As décadas de 60 e 70 foram de altos e baixos, mas nos anos 80, com a chegada do head coach Joe Gibbs e com os atletas Joe Theismann, quarterback, Mark Rypien, acho que assim pronuncia, também quarterback,
Art Monk, wide receiver, e John Riggins, running back, os Redskins venceram seus 3 títulos de Super Bowl, 82, 87 e 91. Em 99, o time do Redskins foi comprado por Dan Snyder por 800 milhões de dólares. Só que depois de anos e anos de péssimos resultados, poucas idas aos playoffs, de escândalos de assédio contra mulheres líderes de torcida, além de uma forçada por conta de casos de racismo nos Estados Unidos, que acabaram levando a protestos de muita gente contra o nome Redskins, que também foi entendido como um racismo contra os índios, vai fazer com que Dan Snyder, contra a própria vontade, mas forçado por pressão do patrocinador do seu estádio, que é o FedEx, ameaçando tirar o nome e o patrocínio, com isso ia garantir uma perda gigantesca de renda para o time, de 2020 para 2021, Dan Snyder resolveu tirar o nome Redskins. Em 2021 o time jogou como Washington Football Team, e em 2022 finalmente trocaram o nome do time para o Washington Commanders, que permanece por enquanto assim, já que Dan Snyder também, por conta desses escândalos que eu citei, também está sendo meio que obrigado, não é entre aspas, não é obrigado de fato mesmo, a vender a franquia, mas uma venda que pode chegar a 6,05 bilhões de dólares, quase nada de lucro, né? Então, essa foi a divisão NFC East ou NFC Leste. No próximo vídeo iremos de NFC West ou NFC Oeste. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e espalhe esse vídeo aí pelas suas plataformas, pelas suas redes sociais. Até a próxima, a gente se vê no próximo vídeo. Simbora para mais um touchdown.